Está começando mais um programa Ame Osasco e Você. Eu sou Adriano Marques e com esse timaço aqui nós vamos levar até você os melhores conteúdos, os melhores temas dos mais variados para que você possa aprender e conhecer junto conosco. Se você ainda não se inscreveu no canal da AME, participe conosco, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal e, claro, tire as suas dúvidas e faça a sua pergunta. Como eu falei em timaço, conosco sempre Alejandro Vera, médico psiquiatra, presidente da AME Osasco e coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Ale, seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. Uma grande alegria estar de volta, fazendo mais uma gravação. Uma presença super especial hoje para a gente poder debater alguns temas de muito interesse. Muito bem. Doutora Emily Munhoz, médica psiquiatra, homeopata, analista junguiana, vice-presidente da AME Osasco e membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil também. Bem-vinda, Emily. Bom dia, obrigada. Alan Della Bella, psicólogo, membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil e o nosso imperador, né? Ela não ia deixar de fazer isso. Seja bem-vindo, Alan. Obrigado, sempre uma felicidade estar aqui com esse timaço. Muito bem. Pessoal, e hoje nós temos a grata presença de termos a doutora Irvênia, eu vou ler para não ter problema de errar, Luísa de Santos Prada, ela é médica veterinária pela Universidade de São Paulo, membro da AME Brasil Internacional, titular em anatomia animal com enfoque em neuroanatomia, docente aposentada de graduação e de pós-graduação da Faculdade de Medicina Veterinária em Zootecnia da Universidade de São Paulo, onde recebeu o título de professora emérita. Doutora Irvênia, seja bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui. Parece que a senhora gosta de animais mesmo, né? Acho que sim, né? Muito bom dia, estou muito feliz de estar aqui com vocês todos, viu? Ser recebida aqui nesse espaço e fazer mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus, particularmente envolvendo o que eu chamo de questão espiritual dos animais. Muito bem, para nós é uma alegria recebê-la, né, Alan? Até ali, e Alan e Emily, até porque a gente já estava há muito tempo querendo a sua presença aqui conosco para conversarmos aqui. Eu vou começar com a primeira pergunta. Acho que nunca ninguém fez essa pergunta para a senhora e eu vim treinando isso em casa há muito tempo, porque eu acho que essa pergunta ela é inédita. Os animais têm alma mesmo, não tem? Como é que funciona isso, gente? Os animais têm alma e é impressionante que a doutrina espírita, através principalmente das obras da codificação, antecipou de mais de 150 anos esse conceito que hoje nós aceitamos plenamente, que os animais têm sim um princípio inteligente que sobrevive à morte do corpo físico. Aliás, essa pergunta que você me faz, os animais têm alma... É inédita. É inédita, né? Excelente. Basta dizer que Bozano, né? Não cita ele não. Achei que a senhora não ia lembrar. Tem um livro com esse título, Os Animais Têm Alma, né? Então, Bozano já estudava isso que hoje nós temos o prazer de reler, de fazer uma releitura e de continuar estudos que foram antecipados por grandes estudiosos do campo da filosofia e da doutrina espírita. Ali. E é uma época, inclusive estava dando uma olhadinha na obra da doutora Helena, que acho que a gente pode até mostrar, é um livro especialíssimo, traz muitos esclarecimentos para a gente, que inclusive na época de Kardec se questionava também se as mulheres tinham alma. Olha, que a senhora vai colocando, e por isso que essa pergunta é tão importante para a gente poder partir para outras questões. É verdade. Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu comecei por uma pergunta que eu me fazia, por que os animais sofrem, né? Quando eu vim fazer veterinária aqui em São Paulo, eu sou nascida e criada no interior do estado, e sempre convivi com animais e vi os animais serem utilizados, eu não me dava conta de como os animais sofriam. Quando eu vim fazer veterinária, é que já no ambulatório, ainda quando aluna, eu comecei a ver que os animais têm infecções, têm traumatismos, têm câncer, têm epilepsia. Eu comecei a me perguntar, mas por que os animais sofrem assim? E comecei a buscar na obra espírita, mas fui encontrando outras coisas, né? E uma delas foi essa, de que se os animais têm alma, se os animais têm um princípio inteligente. Quando eu fui à Revista Espírita de Kardec, em um dos exemplares, o primeiro artigo tem esse título, As Mulheres Têm Alma. Eu falei, mas até tu, Kardec, meu Deus, o que é isso, né? Levei o maior susto. Mas Kardec, claro, ele estava usando esse título instigante para chamar a atenção das pessoas para um preconceito que na época de Kardec ainda existia em relação às mulheres e que infelizmente se estende com resíduos muito fortes até hoje, né? Então, eu comecei a procurar quando é que resolveram que as mulheres tinham alma. E uma das minhas filhas me ajudou, a Cristiana, e achou que no concílio da Igreja Católica de Macon, no século VI, é que constou da pauta da discussão dos cardeais essa pergunta, as mulheres têm alma?
Então, diz que foi uma discussão muito fervorosa entre os cardeais e na votação nós ganhamos por 2 votos. Então, a partir do século VI, por 2 votos... Passou até alma. Né, as mulheres passaram até alma. Gente, eu não sei o que é isso que eu Então, tenho, mas deve ser alma, né? Temos alma. Deve ser alma. Os escravos também, né, no Brasil colonial, tanto os escravos índios já no século XVI, quanto os escravos negros, até final do século XIX, também eram considerados pela religião institucionalizada como sendo seres sem alma. Quando eu fui estudando esse assunto, eu cheguei a uma brilhante conclusão. Considerar que seres vivos não têm alma é uma mera estratégia para exercício de poder. Porque quem não tem alma, o que é? É coisa... É uma coisa você usa, descarta, sem manipulável. Sem o menor complexo de culpa ou de remorso, sem a menor implicação moral, né? Infelizmente, ainda hoje temos resíduos dessa forte consideração de que os animais são coisas. Nesse sentido, né, doutora, assim, o Kardec acaba, obviamente, o espiritismo sendo divisor de águas nesse sentido de pensar que os animais acabam tendo um princípio inteligente. Nem diga. Olha, eu gosto muito de citar nesse item que a gente está abordando, Leandro, a questão 597 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se, ele diz bem assim, os animais, tendo uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. Então, Kardec não está perguntando se os animais são inteligentes, ele já está afirmando. Porque ele já diz, os animais tendo uma certa inteligência, ele só está perguntando se essa inteligência está ligada ao princípio inteligente ou princípio espiritual, que é diverso do princípio material, né? Para a gente esclarecer bem essa pergunta, vamos ao Livro dos Espíritos, questão 27. Lá nós aprendemos que só existem 3 elementos no universo, o Criador, o princípio inteligente ou espiritual afeta ao espírito e o princípio material afeta a matéria. Quando Kardec faz essa pergunta, ele diz, essa inteligência dos animais está ligada a algum princípio independente da matéria? Ele já está dizendo, é claro que tem que ser o princípio inteligente ou espiritual, né? E a resposta é taxativa e objetiva, sim, e que sobrevive à morte do corpo físico. Isso, olha, essa questão 597, em relação a esse assunto, ela contém toda a lei dos profetas. Doutora Ivênia, o Ala tem uma questão, mas antes eu gostaria que a senhora fizesse um comentário seguinte. Por que então existe essa dificuldade em entender esse princípio evolutivo? Ou seja, está ligado ainda à questão do orgulho e do egoísmo? Por isso que nós ainda fazemos isso, por orgulho e egoísmo, temos ainda esses maus tratos, esses descuidos? Claro. Olha, essa nossa postura que tem esses fortes resíduos, ela vem de um modo de pensamento e de conduta que é chamado de antropocentrismo, né? Antropós do grego quer dizer ser humano, então todo o comportamento do ser humano é centrado em busca do bem-estar de si mesmo, né? Então o que ele faz? É mais confortável para ele aceitar que os animais são outra coisa, que não tem nada a ver com o princípio evolutivo, que é capaz de chegar a esbarrar aqui, né? Então ele coloca os animais como coisas e continua nessa ilusão, nessa postura equivocada de que ele é o ser supremo que deve subjugar e explorar os animais e toda a natureza em favor do seu próprio bem-estar. Essa é uma postura de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de soberba, né? De soberba. E aí, nesse sentido, que talvez seja viável ao homem fazer a humanização dos animais, né? A gente vivia um contexto em que acontecia a coisificação do ser humano, né? Ele é deixado de lado do ser humano. E a humanização dos animais, né? Eu sei que você aborda isso na nova edição do seu livro, tem um capítulo destinado só para a humanização dos animais, mas eu gostaria de, antes de entrar neste ponto, abordar um tema que aparece bastante em consultório de psicologia, sobretudo com crianças e adolescentes. A gente sabe que quando desencarna um ente querido, e para nós já há um consenso em que a alma continua a existir na imortalidade, a gente percebe que a gente tem encontros no plano espiritual. Quando isso é um encontro de um outro ser humano que viveu na Terra, a gente consegue entender isso como um desdobramento, uma emancipação da alma, e esse encontro, depois de algum tempo, se dá para acalentar um pouco os corações.
Mas o que tem aparecido bastante, até talvez dentro dessa proposta de humanização dos animais, são esses encontros com os animais. Eu já ouvi de mais de um paciente encontros muito consoladores das crianças, né? Na hora do desdobramento do sono, encontrar lá os seus bichinhos que ficou muito tempo, muitos anos com ele, com a família. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Olha, esse assunto é outra questão. Aliás, eu pus no título do livro, né, esse termo questão, a questão espiritual dos animais, porque questão no dicionário quer dizer matéria em discussão. Porque tem muitas perguntas que têm respostas bem razoáveis, mas tem outras que a gente ainda está buscando alguma coisa. Sim. Por exemplo, a característica, qual é a natureza da figura de animais no plano espiritual ainda é uma coisa bem questionável, né? Até porque, em algumas vezes nas obras da codificação, a gente encontra a informação de que os animais são prontamente reutilizados após o seu reencarne, né? O seu princípio inteligente. Então a gente fica achando que desencarnou, encarna outra vez e não tem nada na erraticidade. Mas são tantos os relatos de figuras espirituais no plano espiritual que eu coloquei nesse balaio que eu chamo de questão. Né? Agora, durante o sono, é muito comum mesmo a gente encontrar animais, encontrar familiares, enfim. Vocês, psicólogos e psiquiatras, deitam e rolam, né, com esse aspecto. Sim. Até quando se cria acho que a gente fabula essa coisa, né, de encontrar com quem a gente quer. Precisa encontrar. Seja animal ou ser humano, quer encontrar. Mas tem relatos muito interessantes, sim. Viu, Alan? Consta aqui do livro um relato que eu pedi autorização para a dona Miltes, lá do Meimei de São Bernardo. Uma vez eu fui fazer uma palestra lá sobre essa coisa dos animais. Terminei a palestra, a dona Miltes, que então era presidente da entidade, não sei se ainda é, ela veio até mim e falou, olha, vem essa questão dos animais, é muito interessante, e me contou o seguinte, que ela participava toda semana de um trabalho de atendimento a entidades desencarnadas, particularmente desencarnadas em mortes violentas. Então ela se desdobrava, encontrava os espíritos amigos e em equipe iam até leitos onde estavam esses espíritos que desencarnaram com morte violenta. Ela falou que tinha uma moça de nome Petra, que já fazia semanas e semanas que eles iam e ela não acordava. Bom, aí a dona Milton disse que um determinado dia ela se desdobrou e já no plano espiritual ela viu um cachorrinho branquinho peludinho pulando na frente dela e latindo, e ela se assustou, ela falou, o que é isso? Um cachorro aqui no plano espiritual, né? Ele foi pulando, chegou ao leito de Petra, latindo, a moça despertou. E ela pegou o cachorrinho no colo e dizia chuchu, chuchu, e se abraçou ao cachorrinho. Nas semanas que se seguiram, a dona Milton conversando com ela contou que ela tinha tido uma desavença com o pai, ela foi colocada fora de casa, ela morou na rua há muito tempo, ficou doente. A única companhia afetiva que ela tinha era esse cachorrinho, o chuchu. Então eu perguntei, dona Milton, pelo amor de Deus, me diga, esse cachorrinho estava encarnado ou desencarnado? Porque também é uma questão se existe desdobramento do princípio espiritual dos animais quando encarnados, né? Eu já perguntei isso para o plano espiritual, eles disseram que é possível, mas é muito raro. A dona Milton falou, Irvênia, eu não sei, mas que esse cachorrinho estava lá toda semana, estava. Que eu vi, né? Que eu vi. Então você veja, era uma figura espiritual do animal. Sim. E que certamente os amigos espirituais utilizaram o afeto que ela tinha pelo chuchu e ele por ela, a benefício, né? Para chamá-la de volta a benefício da vida, né? Porque essa moça desencarnou tão magoada com a vida que ela não queria despertar. Mas essa é uma questão, né, que eu acho que abre a uma reflexão importante. Dentro da lógica do universo, né, da lógica de Deus, sem dúvida nenhuma, os animais têm uma grande função. Né? E fica de fato difícil a gente entender, sem dúvida é uma questão em aberto, né? O princípio inteligente é usado imediatamente ou não. A gente sabe como ele, provavelmente assim, dá para plasmar em pensamento a figura
do animalzinho, enfim. Mas o que a senhora acha, assim, se fosse parar para pensar dentro dessa lógica da organização do universo, qual seria a grande função dos animais? Como que a gente colocaria? Porque, assim, essa é uma questão que eu acho que é importante a gente colocar, porque os animais, hoje em dia, a gente observa que estão sendo colocados, talvez, em lugares que a gente precisa questionar um pouquinho, né? Rever. Que é a questão da humanização dos animais, rever, como certeza. o Alan já levantou, né? Olha, quando eu estudei a questão da mediunidade dos animais, e tem um capítulo no livro dos médiuns, se chama Da Mediunidade nos Animais. E tem uma comunicação importante de Erasto, né? E esse assunto já foi levado por Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, imagina Kardec, naquela ocasião, meados do século XIX, colocar num livro, né, um capítulo da mediunidade dos animais. E quando as pessoas falam para mim, ele vive na literatura espírita, não tem nada sobre os animais. Eu falei, você já leu o livro dos médiuns? Que tem um capítulo da mediunidade dos animais? Né? Não leu, né, dona Irene? Para fazer essa pergunta, não leu. Então, quando Erasto tem uma hora que ele fala assim, eu brigo muito com ele, entre aspas, né, brigo muito com ele, quem sou eu para brigar com Erasto? Mas ele diz assim, que Deus pôs os animais ao lado do homem para servi-lo, né? Então eu falo, meu Deus, os animais existem porque eles são representações materiais no plano encarnado de etapas evolutivas do princípio inteligente, né? Que está atuando em diferentes níveis, desde os minerais, como considera André Luiz, né? Depois nos vegetais, nas diferentes formas animais, o ser humano que não é o produto final, porque nós ainda vamos à angelitude. A gente tem essa mania pela nossa soberba de achar que não, olha, chegou aqui, né, nós somos o máximo, está tudo ótimo, não está nada ótimo nem do ponto de vista material. O nosso próprio organismo ainda está se adaptando à postura ereta, né? Porque nós ainda temos problemas na coluna, temos problemas no retorno venoso, temos problemas no canal do parto. A nossa postura, ainda a nossa organização material ainda está se adaptando à postura ereta, que nem isso nós completamos ainda, né? Então, a partir daqui, que não somos o produto final, ainda vamos a outras etapas para a angelitude e assim por diante. Então, Emily, eu acho que a vida dos animais, ela tem um valor intrínseco a ela mesma. Por exemplo, uma lagartixa, o princípio inteligente, quando está atuando no corpinho da lagartixa, ele está vivendo umas experiências que são necessárias para o seu processo evolutivo. A partir daí, eu não sei qual é a etapa seguinte. Eu nunca consegui informação sobre isso, né? Eu adoraria ter assim, a lagartixa vai virar jacaré do Pantanal. Nossa, já pensei nisso, né? Eu ia perguntar como gatinho assim? vai virar onça pintada. A gente não tem Qual que é a sequência, né? Uma sequência, mesmo Sim. porque não é só aqui, né? Tem outros planetas onde isso também se realiza, né? Mas agora, os animais que estão perto de nós, que nós trouxemos para o nosso convívio, e a Enciclopédia de Medicina Veterinária, ela admite que há mais ou menos 12 mil anos, na chamada Revolução Neolítica, né, quando o ser humano passou de representar comunidades nômades, e ele acabou fazendo assentamentos perto de fonte de água, então ele começou a trazer os animais para perto. Aliás, os animais foram chegando, né, especialmente filhotes de lobos, para comer restos de alimentos. Certamente um filhotinho ficou ali com uma criança, foi criado ali. Então, admite-se que o cão seja o animal que há mais tempo convive no ambiente doméstico do ser humano, né? Então, o ser humano foi trazendo os animais, trazendo, e foi dedicando uma parcela do seu afeto a essas criaturas. E quando ele se tornou extremamente urbano, o que ele fez? Não tem mais espaço para os animais correrem, para os animais saltarem, para os animais cheirarem outras coisas lá de fora. Ele acabou humanizando os animais. Então é assim, dentro do meu ambiente doméstico, eu tenho meu apartamento, eu tenho um sofazinho, tenho isso, tenho aquilo, o animal tem que caber ali. E como é que ele vai caber ali? Fazendo o comportamento que eu faço de ser humano e não de cachorro, de gato, de qualquer outra espécie. Mudando completamente. Mudando completamente. Então, com a postura equivocada de que isso é uma forma de amor,
o ser humano acabou assumindo uma postura de total desrespeito em relação ao repertório comportamental daquela espécie, né? Isso então, não... sim. Isso não teria também, doutora, um aspecto até comportamental, psicológico, sabendo que o ser humano, por ter atribuições um pouco mais evoluída que a dos animais, eu digo um pouco mesmo, porque eu acho até que essa encarnação é a minha primeira bípede, mas o... Não foi, não, com certeza. Não, Ele tem sérias dificuldades para ficar em pé. Depois a gente conta. Depois a gente põe ele de pé, a senhora vai ver. Mas dentro desse contexto, Sim. é tão difícil lidar com as diferenças. A gente vive um verdade, momento assim de grande fragilidade emocional. O Bauman fala da liquidez do afeto, né? O animal estando mais preso ao seu instinto, ele acaba sendo muito mais fácil de ser domesticado e de atender às minhas necessidades. Não teria aí também um deslocamento do afeto para lidar com alguém que eu consiga manipular mais e aí dando continuidade ao personalismo de dar vazão à minha própria soberba, né? Então é um momento muito atual, muito contemporâneo. Viralizou recentemente, a gente comentava aqui antes, o vídeo com o título de um bebê lindo, né? E ele vai se manifestando em cima da cama assim, e depois de algum tempo a gente consegue perceber que é um animal, um cachorrinho que está ali. Não é um bebezinho, né? Isso você está deixando bem claro que não é bom para o animal, mas eu acredito que não seja bom também para as criaturas humanas. Olha, Alan, você está fazendo uma leitura como psicólogo, né? Um dia numa palestra, num evento sobre animais, teve a palestra de uma psicóloga e ela falou da representação que os animais têm, né, em diferentes contextos da vivência humana, né? E no final eu perguntei para ela o que ela achava de, por exemplo, um cachorro dormir na cama da pessoa ou sentar-se numa cadeira na hora do almoço. Vocês na mesa, né? Então ela falou que isso depende muito. Ela fez a leitura do lado dela, né? E eu estava fazendo a pergunta aqui do lado do meu lado, vendo o bem-estar dos animais. Então ela disse que depende muito da representação que aquele animal tem no contexto psicológico da pessoa. Então, eu estou percebendo o seguinte, viu, Alan, você é psicólogo, você vai fazer as correções necessárias aí. Que é assim, a pessoa, às vezes, ela tem dificuldade de relacionamento com outro ser humano, e eu estou vendo muito isso em vários setores da chamada, do movimento de proteção e defesa dos animais. Tem pessoas que se dedicam, que são adequadas e tudo, e tem outras que eu acho que elas extrapolaram e acabam fazendo assim. Elas não se relacionam com os seres humanos, elas não conseguem ter um relacionamento afetivo com ninguém, aí enche a casa de cachorro, de gato, que dorme na cama. Esse é o ponto, né? Então, eu acho que isso deve ser um desvio de comportamento, porque não é possível. A pessoa está pegando um animal e parece que ela quer preencher aquele vazio dela, mas ela nunca vai conseguir isso, né? Doutora Ivênia, perdão interrompê-la. Eu tenho uma questão aqui que eu ia fazer isso no final, quero aproveitar agora. É um desvio de conduta, então? Porque eu tenho algumas pessoas que, inclusive, nos acompanham há muito tempo, desde a Rádio Boa Nova, e eu tenho relatos, sem citar nomes, mas que tem 20 gatos dentro de casa e 15 cachorros num apartamento de 60 metros quadrados. E eu fui fazer esse comentário e perdi a amizade, né? Me odeia. E aí, assim, porque não pode entender de outra forma. É um desvio de conduta. Eu pergunta aqui para o Alan, que é psicólogo, para a Emily, que é psiquiatra, para o Alejandro, que é psiquiatra, se é desvio de comportamento ou não. Ontem, no programa Nossos Irmãos Animais, lá na Rádio Boa Nova, um dos assuntos que nós tratamos foi esse, da acumulação de animais. Então, tem pessoas que ficam com pena dos animais de rua, moram, às vezes, num apartamento, numa casa pequena, e tem 20 animais dentro de casa. É uma coisa absolutamente imprópria, né? Às vezes até, doutora, pior do que a inclusão que ela faz na vida dela desses dezenas de animais, é a exclusão que ela faz dos seres humanos. Dos seres humanos. Aquele que seria o nosso espelho, aquele que apontaria a direção da nossa evolução, a gente vai tendo comportamentos mais restritos na autoanálise, na autoevolução, naquela vitória sobre si mesmos, que somos convidados a fazer aqui. Mas talvez isso seja uma fuga até justamente para ninguém apontar, porque o cachorro não vai apontar, né? Não tenha dúvida. Você está comendo demais, meu amigo. Sim, né? sim.
Olha, esse assunto é tão importante que tem vários veterinários que foram fazer também psicologia para fazer esse link. A pioneira desse trabalho, Emily, é a doutora Hannelore Fuchs. É uma colega médica veterinária, formada também lá na Universidade de São Paulo, porque eu tenho o maior respeito, e ela participou muito da minha atividade do Medvesp lá na USP, e eu rendo a doutora Hannelore Fuchs as maiores homenagens. Ela era veterinária e ela começou a perceber tanto problema desse tipo que ela foi cursar psicologia, então ela tinha 2 consultórios. Consultório veterinário, onde ela atendia o animal, e o consultório de psicologia, onde ela atendia o chamado tutor, né? Porque o outro tipo de animal. Ela percebia que existiam problemas que estavam da família. interrelacionados, né? E isso é realmente muito importante mesmo. Só lembrar, pessoal, rapidinho, Vênia, do Medinesp em 2019, certo, Alejandro? Vai ser em Teresina. Pessoal, para você que gosta de frio, para você que gosta de um lugar ameno, tranquilo, Teresina é o lugar muito tranquilo. Nós vamos ter em breve aqui no programa nosso. Estou errado, Olha, Vênia? eu preciso dizer que é tudo mentira. Não, ele não fala isso, Vênia, senão o pessoal vai querendo ir. Porque o maior calor que eu já passei na minha vida foi em Teresina. Ai, obrigada. É um sol para cada um, pessoal. Então fica tranquilo que cada um vai ter o sol. A evolução da espiritualidade nos cuidados da saúde, ampliando conceitos e vencendo paradigmas, de 19 a 22 de junho de 2019, em Teresina, Piauí. Confiram aí. 2019 é o ano. De 19 a 22 de junho de 2019, Teresina, no estado do Piauí, receberá o maior evento de medicina espiritual do mundo. Mais de 50 palestrantes, conferências, simpósios, mesas redondas, apresentação de trabalhos científicos, debates e muito mais. A medicina vista sob a ótica do paradigma médico-espírita, alicerçada nos fundamentos da doutrina espírita, projeta nos conhecimentos científicos atuais a marca do divino médico Jesus e aponta ao homem o caminho da saúde integral. Prepare-se desde já. Participe deste grande evento. Realização: AME Piauí, AME Brasil. Não, nós vamos todos para lá, né? A doutora Kátia Marabuca está fazendo um trabalho extraordinário, ela está se empenhando assim, em falar que o Piauí vai fazer o maior e melhor Medinesp da vida, né? Então vamos lá conferir, né? Sim. Vamos lá. Boa, ali estaremos juntos lá ou não? Estaremos no maior congresso de saúde, ciência e espiritualidade do mundo, que acaba congregando todas as AMEs do nosso país, mais de 60 anos, e membros também da AME Internacional, enfim. E para quem quiser se inscrever, tem um site específico do Medinesp, que é o medinesp2019.com.br. Muito bem. Então, pessoal, só lembrar, Medinesp 2019, em Teresina, no Piauí, o tema é evolução da espiritualidade nos cuidados da saúde, nos cuidados de saúde, ampliando conceitos e vencendo paradigmas, de 19 a 22. Só lembrar, medinesp2019.com.br é o lugar de você fazer a sua inscrição e, claro, participar. Já vai se preparando para ir pagando aí e aproveitar a cidade que é maravilhosa. Nós estamos com Alejandro Vera, Emily Munhoz e Alan Della Bella, e hoje a convidada nossa, a doutora Ivênia Prada, falando sobre os animais, a questão dos animais e da sua espiritualidade. Doutora Ivênia, eu não posso deixar de tirar de mim esse meu lado. Sim. Eu preciso provocar a senhora autoriza? Tá bom, claro. Porque eu gosto muito dos animais, Sim. apesar de não tê-los em casa para não ter tempo de cuidar, não cuido nem de mim direito. Faz muito bem. Né? A pessoa deve ter animais em casa. Sim. Quem tem condições de cuidar, de passear com eles, né? Sim. A provocação é a seguinte: Sim. todos os animais têm uma função, concordo, mas a barata voar eu acho algo absurdo demais, porque a senhora vai dizer, mas a barata serve de alimento para outros animais, ok, mas aí eu quero fazer uma provocação que é o seguinte, até brincar com os ouvintes que estão nos assistindo, que é o seguinte: quando a senhora vai no aeroporto, é um cachorro que faz a vistoria lá das malas, das pessoas, né? Quando tem um acidente trágico no mundo, é o cachorro que busca corpos, etc. O gato não tem função, não aparece em nenhum lugar. Para que serve o gato, dona Ivênia? E é só uma provocação especial para a doutora Fernanda Siqueira de Goiânia, que vai me matar depois disso, mas é a doutora Ivênia que vai responder. Doutora Ivênia, queria que a senhora falasse um pouco dessas funções. Cada situação, né, que o pessoal coloca a gente, para que servem os animais? Para que serve a barata, o pernilongo, o cupim, né?
Então, eu volto àquela postura inicial. A vida de cada ser, ela tem um valor intrínseco a ela mesma. Ela não está aqui para servir ninguém, nem para... E depois é a nossa leitura, né? Sim. Então, o cachorro serve para isso, para aquilo, o gato não serve para nada, a barata muito menos ainda, mas é uma leitura de ser humano para ver outra coisa, né? Eu sempre digo, como é que eu posso avaliar a consciência de uma formiga? Se a minha medida é humana, né? E às vezes menor que a da formiga, né? Então, não tem como, né? Porque tem um sofista grego que dizia, o homem é a medida de todas as coisas. Mas é claro, eu como observador dos fenômenos, eu só posso olhar com os olhos humanos, né? Com os sensores humanos. Então, aí já tem uma margem de erro muito grande, né? Ô, Alan, só lembrar os ouvintes que essa pergunta é do Carlos, pessoal, né? Ele que pediu para que eu perguntasse, está anotado aqui. Eu não podia deixar passar sobre a questão do medo, do pavor dele da barata voar. Eu queria, ainda dentro desse contexto, pedir para a doutora abordar um pouquinho a questão do sofrimento dos animais. E também que falasse um pouquinho do núcleo, doutora. Ah, pois não. Então, a questão do sofrimento dos animais, né? No livro dos Espíritos está bem explicadinho assim que para os animais não é expiação. Porque dentro do meio espírita a gente tem essa mania, é um verdadeiro mito de achar que tudo que nós sofremos é porque estamos pagando pecados do passado, né? Tudo é reduzido, então, né, doutor? A expiação é a última é aquela coisa assim, né? Tanto que quando acontece alguma coisa, é muito comum a gente ouvir. O que será que eu fiz na outra encarnação para estar pagando agora? Para merecer né? isso. Nessa eu não fiz nada, né? Não. Eu sou bonzinho, né? Espírita aqui, tudo certinho. Mas olha, vamos tirar do nosso vocabulário, do nosso dicionário espírita, essas palavras, né? Pecado, castigo, pelo amor de Deus, né? Então, eu comentava muito com a doutora Marlene esse conceito, e a doutora Marlene falava, Viviane, olha, leia Libertação, que o André Luiz tem uma boa explicação lá sobre isso. De fato, no livro Libertação, logo no primeiro capítulo, existe o seguinte conceito, de que existe o sofrimento expiação para o ser humano. É claro que se eu tenho uma questão mal resolvida numa encarnação anterior, né, com uma determinada pessoa, a vida me coloca de novo numa situação parecida com essa pessoa ou com outra, para que eu tenha opção de uma conduta mais adequada. Né? Sim. Existe o sofrimento aprendizado, que é o que acontece na maior parte dos casos para o ser humano e para toda a natureza. Sim. Né? Herculano Pires, ele faz uma apreciação muito bonita quando ele diz assim, que sofre o mineral, sofre o vegetal, sofre o animal, sofre o ser humano, porque o sofrimento, o que nós chamamos de sofrimento, na realidade, é um subproduto do nosso processo evolutivo. Sim, é uma necessidade. É uma necessidade, porque nós somos impulsionados pela dor. Sim. A nossa situação no planeta, tanto dos animais quanto dos seres humanos, ela ainda é tão precária que a gente tende a ficar acomodado. Sim. A gente só é impulsionado para frente pela dor. Né? Tem uma passagem do instrutor espiritual Clarencio, de uma Terra e do Céu, um diálogo que ele tem com o Hilário e com o André Luiz. E ele vai falando da dor de uma forma como, às vezes, nós não pensamos. E ele coloca a dor como a segunda maior força que existe para a evolução do homem, do ser e de todos os seres vivos. Coloca depois de Deus a maior força que nós temos, a dor, educativos, evolutivos. Mas, Alejandro, isso eu sempre comento com o meu professor de violão, que eu falo, olha, você pode notar, as maiores obras de arte do mundo, elas foram motivadas pela dor. Eu gosto muito daquelas valsas antigas, de dor de cotovelo, são muito bonitas. O Tim Maia falava isso. Mas são todas motivadas pela dor. E tem dor que dói mais? Não, porque esse cotovelo dói demais, não é verdade? Pois é, mas são todos motivados pela dor, né? Meu Deus do céu, que coisa, né? E se a gente também aceitasse que pudesse haver castigo, a gente também haveria a possibilidade de haver privilégio, isso não Pois tem, né? que não nem tem, castigo, né? nem É privilégio. verdade. Mas o seu núcleo lá, eu queria que você abordasse um pouquinho disso. Como que é? Como que ele trabalha? Então, foi assim, olha, em meados da década de 1980, eu era presidente da comissão de bioética lá da minha faculdade. E não tinha regulamento para nada, para usar animais em pesquisa, em ensino, nada. E eu peguei
com a comissão, eu falei, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um regulamento, né, para utilização de animais. Bom, aí eu fiz lá a minuta com a comissão e aquilo ficou passando em todos os setores, né, no Conselho Departamental, no CTA, até que chegou na congregação. E como é um assunto que não interessa a ninguém mudar nada, porque em veterinária existem 2 setores que são, eu considero que são perversos, né? É o da criação industrial e do abate industrial de animais para consumo e da saúde pública, que visa particularmente o bem-estar da comunidade, do ser humano, né? Então, quando chegou na congregação, pelo fato de eu ter colocado várias vezes a expressão sofrimento mental dos animais, alguns colegas implicaram com esse termo. Ai, Vênia, você põe sofrimento mental, mente é um atributo que você usa adequadamente para o ser humano, mas não para os animais. Eu falei, mas o que é isso, né? Aí eu fiquei tão injuriada que eu fui à biblioteca, comecei a pesquisar as coisas, escrevi um artigo numa das revistas da faculdade com esse título, Os Animais Têm Alma. Pedi licença a Bozano, né? E pus Os Animais Têm Alma para fazer um título bem instigante. Mas logo no começo do artigo eu já dizia que esse termo alma estava se referindo ao termo latino animus, que quer dizer mente, psique, psiquismo, e também alma e espírito, mas que o meu enfoque era em relação à alma, à mente, psiquismo. Para dar o recado à comunidade acadêmica, especialmente aos meus colegas médicos veterinários, que os animais têm essa dimensão, né, chamada de mente e psiquismo. Bom, eu me surpreendi porque na década de 1960, um biólogo, Gregory Bateson, ele fez uma reflexão sobre isso e ele chegou à conclusão de que mente é a expressão cognitiva de expressão da vida. Eu achei isso o máximo. Muito legal. Né? Olha, mente é o processo cognitivo de expressão da vida. Porque diz ele, todo ser vivo sabe viver. Ele sabe se reproduzir, ele sabe se alimentar, ele sabe respirar, ele sabe se livrar de agentes aversivos. Até nas plantas a gente sabe que isso hoje acontece, né? Tem determinado tipo de árvore onde foram feitas experiências, quando começa um predador e vem, comendo-lhe as folhas, quando chega no nível crítico, ela começa a soltar um gás que tem um cheiro impróprio e os predadores vão embora. As outras árvores que são da mesma espécie também começam a exalar esse... Será que ele estudou Tem uma Kardec? linguagem, tem uma Parece linguagem, até que ele estudou Mas, Kardec. doutora Edilene, sabe o que eu penso? Assim, se nós tivéssemos olhos de ver, a gente poderia observar a natureza, né? Porque o bonito de observar a natureza é ver o movimento. Né? Eu sempre gostei de ficar observando o movimento. A senhora falou das formigas. As formigas sempre me instigaram muito, né? Mas, gente, como que elas conseguem se organizar naqueles... Elas se organizam, as abelhas também. É impressionante, né? as abelhas, né? Assim, é algo que é fascinante, é fascinante, né? É bonito. Fantástico. Para mim, para eu entender, quando eu era nova, o conceito de Deus foi através da observação da natureza, principalmente dos animais. Porque eu pensava, gente, tem que ter alguma coisa por trás disso. Claro que tem. O que é isso? Como que funciona desse jeito? E pensando nisso, é muito... O bom senso sempre cabe, não é? Porque a gente observa todo esse movimento, tem que ter uma função. Então, assim, é o nosso princípio inteligente em evolução, em outros estágios. E pensar que temos os animais guardados dentro da gente. Né? Arquetipicamente, no nosso inconsciente, os animais estão dentro da gente. Talvez por isso essa inversão não, ou essa vivência um pouco demasiada do afeto voltado aos animais. Devemos ter afeto, sem dúvida nenhuma. Eles suscitam esse afeto, né? Na gente. Mas assim, também a gente não pode... Temos que nos questionar se a gente não está evitando o contato humano, que o contato que vai nos trazer de fato o aprendizado, que sim é muito difícil, porque ele nos obriga a olhar para dentro, né? O outro ser humano vai falar assim, então, né? Mas e aí? E esse e aí a gente vai ter que responder para a gente mesmo. Então, acho que é um ponto de reflexão. Será que essas relações não estão sendo evitadas
porque de fato são muito difíceis, né? São Esse é um ponto. Mas assim, pensando nessa lógica, nessa organização, que sem dúvida nenhuma é muito maravilhosa, queria conversar um pouquinho sobre a questão do vegetarianismo, como que é esse movimento, né? Como é colocada essa questão do sofrimento, porque isso é um ponto de reflexão, é um ponto de né? reflexão mesmo, Muito nem importante para a diga, gente, é né? verdade. Da alimentação. Da alimentação, Mas não- né? Carnívoro. Mas não esquece de falar do núcleo, que eu estou perguntando aqui, É aí o verdade, núcleo não é vem. verdade. Desculpa. Olha, mas é como eu disse, né? Ela Esse encerra assunto conosco. Esse assunto dá tanto pano para Nossa. manga, que é tanta coisa, tanta né? dúvida, né? Mas, Emily, só voltando ao que você disse, a figura da doutora Hannelore Fuchs, ela sempre dizia isso mesmo, como veterinária e como psicóloga, que as pessoas que acabam humanizando os animais acabam tendo esse isolamento social, Sim. por dificuldade de relacionamento interpessoal com outro ser humano, né? E acabam querendo encaixar os animais dentro da... Essa é a circunstância do Para conflito. preencher aquele buraco que não vai preencher nunca. Vamos né? viver com os Isso é animais, uma vamos outra coisa. amá-los, vamos tê-los dentro de casa, cuidar deles com todo o amor. Mas, poxa, será que ele não O está animal humano entrando também. no Claro, lugar claro, de um com relacionamento que vai me trazer reflexões? Esse, É assim, é um verdade. ponto que é importante refletirmos, Mas né? vamos voltar ao Nuvete, né? Por favor, eu quero Senão ele vai saber precisar do- procurar um psicólogo para depressão, eu só para quero- você ajudar. Olha que coisa. Então, aí, quando eu fiz esse artigo e publiquei tudo, eu comecei a ser convidada para fazer palestras sobre isso, né? E depois foi indo. Eu escrevi o primeiro livro resultante desse artigo, que o título é Alma dos Animais. Ele está também em edição nova agora pela Casa Editora Clarim, lá de Matão. Saiu agora no começo do ano. E depois eu fui fazendo palestras sobre isso. Quando chegou em 2009, o Hospital Veterinário me convidou para fazer uma palestra abordando a questão do luto. Como é que as pessoas vivenciam o luto de animais pelos quais tinham grande afetividade e que morreram, né? Quando eu terminei a palestra, vieram 2 ou 3 alunos conversar comigo. Um deles é o Vinícius, que hoje faz parte da minha equipe, né? E até ele falou isso lá na palestra da Ana São Paulo, agora, sábado passado. Então, ele falou que ele tinha grandes questionamentos, e apesar de espírita, tudo, e que ele veio falar comigo e falar: mas, professor, eu não encontrei nada na doutrina espírita. Eu falei: bom, se você não encontrou, é porque você não procurou direito, porque tem muita coisa, né? Aí ele começou a ficar comigo, e junto com o Vinícius, com a Michele, com os alunos, eu acabei criando um movimento cultural lá na faculdade que eu chamo de MEDVESP, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Isso foi indo. Quando passaram-se mais uns 2, 3 anos, eu convidei 2 lá da Ana São Paulo, o Giancarlo Lucchetti, e foi você, Alejandro? Foi você. Para fazer palestra lá. Aí acho que eles pegaram e foram lá e deram com a língua nos dentes, né? Falaram para o Mário Pérez, que era presidente da Ana São Paulo. A Evênia está fazendo um trabalho bonito lá na veterinária, tal. O Mário me chamou e falou: Evênia, por que você não vem fazer isso aqui dentro da Ana São Paulo? Eu falei: é só você me convidar. Ele falou: está convidada. Aí eu fui e criei o NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade dentro da Ana São Paulo. Quer dizer, eu faço a mesma coisa que faço lá na USP, que é a busca de comportamentos, de atitudes, de instrumentos que possibilitem vivência harmônica entre seres humanos e seres animais. Né? Mas agora no NUVET com visão espírita. Ah, entendi. Né? Então, com certeza, um tema do NUVET é a questão da alimentação. Que é a questão da alimentação. Tem um capítulo aqui, comer ou não comer carne. Isso. Aí, Alan, eu faço 4 abordagens. Uma é ética, é assim: nós temos o direito de dispor dos animais, criá-los industrialmente de maneira perversa, abatê-los de maneira perversa para nos alimentarmos da carne deles e dos produtos de origem, né? Fica a interrogação. É uma abordagem. Outra é nutricional. Eu fui auxiliada por um dos meus genros, o professor Aulos Cavalieri Cassioff, que é professor de nutrição na área de veterinária na Unesp de Botucatu. E o Aulos me deu várias coisas, então eu faço uma abordagem. Inclusive, eu cito uma pesquisa feita pelo Comitê Americano e Canadense de Nutrição Humana. Eles pegaram todas as dietas
a vegana, vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, carnívora, tal, analisaram do ponto de vista nutricional e concluíram que a dieta mais adequada para o ser humano não é a carnívora, é a vegetariana, né? E depois eu faço uma abordagem ecológica, mostrando que 24% da área útil do globo é ocupada por pastos e para criar animais, o que é um absurdo, né? A criação de bois, o mundo não aguenta mais criar boi, o Brasil é um dos países. Nós temos mais bois em cima do território brasileiro do que pessoas. Considerando que cada pessoa pesa em média 70 quilos, um boi pesa 450 quilos, a maior parte da produção de alimentos do Brasil, de grãos principalmente, é para alimentar os animais. Depois nós nos alimentamos os animais. E isso é interessante, né, Vênia? Porque você pegar, por exemplo, o estado do Mato Grosso, onde é o maior produtor tanto de gado quanto de soja, e eu tenho, né, a minha família mora no Mato Grosso, a produção de soja vem para São Paulo para ser transformada em ração para voltar para o Mato Grosso depois. E aí você tem uma questão, eu queria até aproveitar o gancho que a Emily fez a pergunta, doutora Irvênia. A questão é o seguinte: o que mais mata no mundo não é a fome, né? Você tem um problema seríssimo nos Estados Unidos de obesidade. Como relacionar essa questão, além da carne, com essa questão do excesso? Ou seja, né, a gente brinca, né, de que no nosso almoço ou no nosso jantar, para muitos é quase que obrigação ter uma ave, né, um suíno e um bovino, quer dizer, onde ele pode fazer o uso só de um. Como lidar com essa questão do excesso? Olha, existe, o Aulus fala para mim que essa questão de que o ser humano precisa da proteína animal para se alimentar é um mito. O ser humano não precisa da proteína animal para se alimentar. Ele precisa de aminoácidos, que são as moléculas formadoras de proteínas, né? Que tem nas plantas. Então, tem toda uma abordagem aí que o Aulus me deu subsídios muito importantes, viu, Alan? Então, a outra questão que eu abordo, ela é vibratória. Porque André Luiz diz assim, que nos montadouros amontoam-se espíritos de baixa condição evolutiva para receberem, para fazer uso do fluido. Do fluido vital que emana dos animais abatidos para poderem se manter por aqui. Você imagina o nível desses espíritos. E todos nós que estamos nos alimentando da cadeia de produção de carne, nós somos parceiros disso, né? Desse movimento de manter esses espíritos se aproveitando do fluido vital dos animais. Aliás, é bom que a gente consulte o terceiro livro do Velho Testamento, que é o Levítico, que é todo feito de regulamentos e de práticas regulamentares para os sacrifícios e holocaustos de animais. Então, o Senhor, né, entre aspas, que eram espíritos de condição evolutiva por vezes muito baixa, recomendava que se matasse animais, espargisse o seu sangue nos altares. Para quê? Para que eles aproveitassem o fluido vital desses animais. Então, nós ainda estamos fazendo uma versão nova dessa situação do Levítico e estamos mantendo espíritos de baixa condição evolutiva nos matadouros, aproveitando-se do fluido vital dos animais que são sacrificados. Eu gostaria de só pegar esse exemplo aí da questão da alimentação. Quer dizer, existe uma condição ideal, imagino que nós estamos a caminho de algum momento, não nos utilizarmos dos animais, mas entender que, como irmãos em evolução, eles vão compartilhar de aspectos distintos, obviamente, para a condição deles, mas não utilizá-los aí ou coisificando-os, como nós fazemos. Mas é importante entender também esse nosso momento em que vamos caminhando nessa direção de uma consciência maior. Claro. Quem sabe, utilizar outros recursos alimentícios, mas ao mesmo tempo entender que faz parte também Alejandro, do nosso momento. Você tocou num ponto importante, porque assim, olha, nós não podemos, de repente, hoje vai parar o mundo de comer carne. Não pode ser assim, né? Aliás, eu cito vários autores, um deles é o irmão X, o outro é Emmanuel, que fala que no mundo todo, a indústria, o empresariado que vive disso é muito grande. Tem milhões de famílias que se sustentam à custa disso. Então, não dá para parar isso agora. Mas ele fala assim, que é uma decisão pessoal de cada um, no momento de cada um, né? Então, o irmão X recomenda, se você está disposto a deixar os animais viverem a sua vida e tirar o sofrimento deles desse processo industrial de criação, vá aos poucos
alimentando-se de outra maneira, para que aquilo vá de uma maneira suave e progressiva. Agora, também com orientação de nutricionista, né? Não cabem os radicalismos, né? Não cabem radicalismos, nem para uma ponta, nem para outra, né? Entendendo que é um objetivo, não é? É um objetivo. Como vários que a gente tem, né, de evolução, Claro. essa conduta alimentar é um objetivo, mas assim, a gente não pode parar, é algo a conquistar, como várias que tá outras lá na coisas. frente. Mas o que é importante é respeitar o momento de cada um, poder olhar e falar assim, talvez nesse momento eu não tenho energia para trabalhar nisso, eu preciso direcionar minha energia. Ou eu não quero também, pra- né, Emily? Tem a questão, não Simplesmente quero eu não parar. quero, Eu gosto, né? é gostoso e... Não, assim, temos vários objetivos, né, Adriana? Assim, é muito importante a gente admitir a nossa pequenez e falar o que eu preciso nesse momento da minha encarnação trabalhar. Né? Se eu vou movimentar toda a minha energia para trabalhar a minha alimentação, que é um grande movimento, Pode é uma ser grande que tenha mudança. outras prioridades, né? Eu vou estar desviando muitas Claro. vezes de algo muito importante que eu preciso realizar enfim, eu creio que não é respeitando o momento, sem É o momento de radicalismos, cada um, né? a gente Claro, é não- algo a alcançar e talvez Algo a daqui a um pensar. tempo, cada um no seu momento, não é assim? Na nossa fala, de todo no VET e do Medivesp, a gente não faz proselitismo a respeito disso, né? A gente coloca as coisas e é uma tendência mesmo, é um objetivo lá na frente. Agora, lembrando que mesmo a chamada ciência do bem-estar animal, que é uma ciência nova, tem uns 30, 40 anos, né? Ela está procurando, assim, minimizar o sofrimento dos animais, tanto no processo de criação quanto no abate, né? Já faz alguns anos existe, regulamentada por lei, a prática do chamado abate humanitário, né? Entre aspas, porque antes os bovinos eram mortos à marreta. Era uma espécie de martelo grande, ficava um cara que geralmente foi lutador de boxe. Eu quando frequentava matador, eu conheci alguns, né? No final da carreira, quando eles já estavam sem dinheiro e sem nada, eles iam para matador ser marreteiro. Então tinha aquela fila indiana, o animal chegava lá na frente, ele ia com esse movimento e batia na cabeça do animal. A primeira marretada dava no chifre, a segunda no olho, a terceira no nariz, até que uma dava no lobo frontal e o animal caía. Hoje em dia, no chamado abate humanitário, o abate é feito com o chamado dardo cativo. É uma arma que fica abaixo fica atrás de um anteparo, o animal não vê esse gesto que é do predador, né? Então ele calcula direitinho ali o lobo frontal, dispara o dardo, que depois volta para dentro da arma, né? Porque não vai gastar um dardo para cada boi, né? Às vezes você vai bater uma boiada aí com 100, 200 bois, então você gasta um dardo só, que é dardo cativo, ele vai e volta. Então, melhorou, né? Se bem que não resolveu, porque o fato de já de ser abate, ainda mais porque dentro da legislação do abate humanitário é permitido o abate de fêmeas gestantes, né? Isso eu cansei de ir a matadouro com os pós-graduandos, coletar feto de várias idades para fazer trabalhos em fetos, em vez de fazer no animal adulto, que é muito mais difícil, né? Irvênia, e aí é uma questão que a gente vai precisar abordar num outro programa, até porque a gente está chegando já ao final, mas assuntos tem muitos. Eu queria sugerir, um dos pontos que você citou para um programa mais à frente, é essa questão dos usos dos animais, é ter um programa não só interessante quanto polêmico, a questão de outras religiões, né? Por essa questão do fluido. Eu acho que é importante a gente abordar, trazer outras pessoas ligadas à AME, né, do Brasil, enfim, internacional, para que a gente possa falar disso. Mas, primeiro, agradecer você mais uma vez. Eu que Obrigado. agradeço, né? Gostou de participar do programa? Gostei demais, gostei muito de ver esse povo todo aqui, né? Que bom. Encontrar a Cátia Marabuco também hoje aqui, os amigos. Fiquei muito bem. feliz. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez por participar conosco. Obrigado. Adriano, já que ela gostou do programa, convida para fazer outro. Nós vamos fazer mais um, e aí vocês assistem isso o mês que vem, ou quando o Carlos disponibilizar para nós, vocês vão assistir aí sobre o cérebro triuno, é isso? Isso mesmo. E aí Com vocês muito vão ver que vai prazer. faltar alguém aqui, que sou eu, que não entendo nada desse assunto, mas eles vão tocar aqui, tranquilo. Brincadeira. muito prazer. Irvênia, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Irvênia, quer deixar alguma forma de contato, e-mail, site, telefone? Olha, eu tenho um site e eu tenho que confessar que nem sempre ele está atualizado, mas pelo menos a agenda até o fim do ano está atualizada, é www.irveniaprada.com.br. Muito bem. Emily, mais uma vez, obrigado, Mi. Obrigada a você. Alan, obrigado. Obrigado, muito legal estar aqui.
Alan, como o programa tem uma interação com os ouvintes muito rápida, estão perguntando aqui se você está satisfeito sobre o núcleo, se a Ivênia respondeu certo. Respondeu, agora sim. Os ouvintes Lutamos. que perguntaram, tá ok. Alejandro, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, doutora Ivênia. Eu que agradeço, imagina, foi muito bom, agradeço muito mesmo. Muito bem. Pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que você possa dar o seu like, curtir, faça a sua inscrição, se inscreva no canal da AME Osasco e você e participe conosco, deixando a sua pergunta, a sua dúvida, enfim, participe conosco. Em breve estaremos de volta aqui. Mais uma vez, muito obrigado.